Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo a gente vai falar sobre mercado da bola. Zagueiro Felipe, Atlético de Madrid, não quer mais renovar o contrato com o zagueiro. O futebol europeu fechou o mercado, né? E o jogador tem contrato até o meio do ano. Vamos falar sobre Reinier. Será que existe a possibilidade de Reinier voltar para o futebol brasileiro nesse momento? Seria um bom reserva para o Arrasca? Quero a sua opinião, né? E vamos falar também sobre o jogador que praticamente está fechado com o Flamengo, né? Segundo o GE.com, Diego Rossi deve ser anunciado nas próximas horas, nos próximos dias, como um novo reforço do Flamengo. Plano B, já que Everton Cebolinha não deu certo, o Flamengo desistiu, recuou. E plano B, que é Diego Rossi, segundo o GE.com, está tudo muito bem encaminhado e o Flamengo pretende fazer o anúncio do atleta o mais rápido possível, mas a gente vai dizer mais ou menos quando será feito esse anúncio, o atacante uruguaio de 23 anos. Então, fique conosco aqui, vídeo sobre o mercado da bola, tamo junto, vem comigo. E antes de iniciar o vídeo, eu peço a você, recadinho inicial como sempre, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News, deixe o like em todos os conteúdos do canal. É muito importante para o nosso crescimento. Então você que está aqui no vídeo, está vendo agora e esqueceu de deixar o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento da Rubro News Futebol Clube. Beleza, galera? E ó, se inscreveu, o botão vermelho é de graça, não custa nada. Obviamente, aciona o sino de notificação para você ser notificado quando tiver conteúdo aqui da Rubro News. Beleza? Então é isso, galera. E ó, recadinho também, eu estava esquecendo. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Compartilhe com um amigo. Cada vez mais faça os nossos conteúdos viralizarem na internet. Beleza? Show de bola, galera. Então vamos falar sobre o mercado da bola. Marcos Braz e Bruno Spindel já estão no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Eles desembarcaram ontem, por volta de 6h30, 6h50 da manhã, no Aeroporto Internacional do Galeão, né? Mas não falaram com a imprensa, adotaram o silêncio. Inclusive, alguns jornalistas também tentaram contato com o Bruno Spindel lá em Madureira, né? O confronto teve Flamengo e Madureira em Conselheiro Galvão pelo Campeonato Carioca, mas Bruno Spindel disse que não queria falar, não iria se pronunciar, principalmente sobre esse mochilinha, pochete, não sei. O importante é que o Flamengo só acertou a contratação em definitivo de um jogador que já tem contrato com o clube, que é o Andreas Pereira. Tinha um contrato até o meio do ano por empréstimo. O Flamengo fez a aquisição em definitivo por 75% do jogador, pagou uma bagatela de quase mais que 60 milhões de reais, em torno de 10,5 milhões de euros, né? Em torno de 63 milhões. Né? E o Flamengo não conseguiu avançar com Everton Cebolinha. E o Flamengo partiu para o plano B. E esse plano B é Diego Rossi. Segundo o GE.com, matéria de Caê Mota, Fred Uber, Fred Gomes e Eric Faria, o Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação do jogador. Eu fiz algumas apurações, o Flamengo de repente pretende anunciar ele após a final da Supercopa do Brasil. Pode ser anunciado antes, é verdade, mas a intenção da diretoria é anunciar o reforço pós-final de Supercopa do Brasil, um confronto que vai ser disputado domingo na Arena Pantanal em Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Então o Diego Rossi, esse sim, é jogador que está muito próximo de se concretizar, atleta do Flamengo. É o plano B para Everton Cebolinha. Sobre Felipe, mesmo como eu falei, Marcos Braz e Bruno Spindel já estando no Rio de Janeiro, o Felipe, zagueiro, é um jogador que parece que o Atlético de Madrid não está mais disposto a renovar o contrato. Inicialmente o Atlético iria renovar com o jogador, pediu 2 anos de renovação, o Atlético quis um. O impasse continua, ele tem contrato até junho de 2023 com a equipe madrilenha. O certo é que o Atlético de Madrid já não vê com possibilidade a manutenção do zagueiro Felipe, que vê sim uma possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians são os clubes interessados no jogador. Ele tem 32 anos, faz 33 ainda esse ano. O jogador teve passagens por Bragantino, Porto, de Portugal, Corinthians aqui no Brasil, seu principal destaque, e também pela seleção brasileira, passagens pela seleção do técnico Tite, por exemplo. O jogador está no Atlético de Madrid, ele foi contratado para substituir o Godin quando foi para o futebol italiano, e o Atlético pagou caro por ele, né?
Ele já está 2, 3 temporadas mais ou menos na equipe espanhola. O Atlético de Madrid não renovou, como a gente falou. O Felipe dá prioridade ao futebol europeu, mas com uma janela fechada, nenhuma equipe procurou o jogador para assinar um pré-contrato para ele poder se apresentar já em junho. Então, o Felipe já começa a repensar e os times que têm interesse nele no Brasil são Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Porém, o Flamengo fez uma proposta concreta, ele chegou a recusar uma proposta de pré-contrato, segundo o jornalista Jorge Nicola, mas de concreto mesmo, a equipe que fez a melhor proposta pelo Felipe foi o Flamengo. Então, mesmo Marcos Braz e Bruno Spindler não estando na Europa, deixou algumas coisas já alinhavadas e o Felipe é uma delas. A outra é o volante Thiago Mendes, e o Flamengo deve fazer um investimento, uma nova investida, no atleta no meio do ano. Então, Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, pode pintar sim no Flamengo, ou para agora ou no meio do ano. É um jogador que pode pintar para o setor. E aí, torcedor, queria a sua opinião. Gostou do nome, gosta do nome. O Felipe não vai ficar no Atlético de Madrid, segundo a imprensa espanhola. Então, vamos aguardar. A gente já tem falado do Felipe há algum tempo que o Flamengo monitorava ele. Teve a confirmação do Marcos Braz quando ele foi para a Europa. E dessa vez parece que o jogador vai ficar livre no mercado. Qual será o destino de Felipe? O Flamengo é um possível e provável destino do atleta, que também tem proposta de outras equipes aqui do Brasil. Vamos aguardar. Falamos sobre Diego Rossi, falamos sobre Felipe e vamos falar sobre Reinier, meio atacante, prata da casa, formado no Clube de Regatas do Flamengo, jogou nas divisões de base do Botafogo, bem jovem, é verdade, mas o Reinier, que foi vendido ao Real Madrid e emprestado ao Borussia Dortmund, não tem agradado os alemães e deve ter o seu contrato respeitado até junho de 2023, mas a equipe alemã não deve manter o jogador e exercer a opção de compra. O jogador quer continuar na Europa e não vê com bons olhos uma volta ao Brasil no momento. Ele é muito grato ao Flamengo, mas a intenção é que o jogador tente se valorizar e tem como, por exemplo, alguns jogadores que não estavam tão bem na Europa e se valorizaram. O principal é o Lucas Paquetá, que não viu uma boa temporada no Milan, foi para o Lyon e conseguiu, hoje é um dos destaques da seleção brasileira e do Lyon, conseguiu se recuperar e se manter em alto nível no futebol europeu. O Reinier pensa em continuar na Europa. Na verdade, o projeto dele é dar a volta por cima pelo Real Madrid. Ele tem contrato com o Real Madrid ainda, estava emprestado ao Borussia, como eu falei, até o meio desse ano. E ele pensa sim em continuar na Europa. Caso o Real Madrid não tenha interesse em manter o jogador no plantel para a próxima temporada, ele não descarta um empréstimo mais para uma equipe europeia. Então o Reinier, no momento, é muito difícil. E aí, torcedor, seria um bom nome para a reserva do Arrasca? O Reinier, que esteve no Flamengo em 2019, foi campeão brasileiro da Libertadores, e o Arrasca já estava lá no elenco, né? É um jogador da mesma posição? É um jogador da mesma função? Gosta do nome? O certo é que no momento o atleta não quer voltar ao futebol brasileiro. Mas você, torcedor, aceitaria Reinier se realmente o Flamengo fizesse uma proposta por empréstimo? Acha que o Flamengo deve investir no meio do ano uma possível volta, retorno, um empréstimo do jogador? Comenta aqui, eu quero a tua opinião, né, sobre a situação de Diego Rossi, Felipe e também o meia atacante Reinier, jogador do Real Madrid, emprestado ao Borussia, prata da casa, foi formado no Flamengo. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela audiência. Peço a você que, se não for inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, deixe o like na live, deixe o like em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. E se você não me segue no Instagram e no Twitter, @JúlioMiguelNeto. Me siga lá, que a gente está sempre colocando informações e notícias para você, torcedor, e você, seguidor aqui da Rubro News. Valeu, galera! Forte abraço, tamo junto. Isso aqui é Flamengo.